a gravação. E vamos dar continuidade, vamos ver se o pessoal fecha e volta aqui novamente. Então, o que eu estava falando? Olha só, o nosso legislador, ele se preocupou em colocar o artigo 40 das pessoas jurídicas ao 69, do 70 para frente ele fala sobre o domicílio. Então, ele se preocupou em separar no Código Civil, no título 2, especificamente das pessoas jurídicas. Então, do artigo 40 em diante, ele fala sobre as pessoas jurídicas. E do capítulo... Ok, agora eu acho que mais pessoas vão conseguir entrar. Gesualdo aí retornando. Ok. Mais alguém? Tanto que eu vou até salvar um link aqui. Um link, não. Ó, nós estávamos com 9 pessoas. Vou salvar aqui. Agora 2020. 2020. Direito Civil, Pessoas e Bens. 30 de abril. 2020. Salvar. Arquivo novo. Ok. Então, checando aqui, vamos ver. Voltamos aí em 5 pessoas. Estávamos em 9, deu uma pane e foi uma coisa assim, louca, absurda. Primeira vez que aconteceu. Então, vamos lá. As pessoas jurídicas, segundo o nosso legislador, ela está do artigo 40 em diante. Mas quem são essas pessoas jurídicas? Eu estava explicando exatamente isso nesse instante. A pessoa jurídica nada mais é do que uma associação de pessoas com capital. Então, a pessoa jurídica é a associação de uma pessoa com capital. Mas pensa comigo, uma pessoa andando, essa pessoa é detentora, sim, de personalidade, essa pessoa é detentora da sua capacidade, essa pessoa pode estar ou pode ser representada em direito, mas essa pessoa especificamente é uma pessoa natural. 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas. Então, eu tenho pessoas naturais. Se algumas dessas pessoas se associam e criam um capital e montam uma empresa, então as pessoas naturais estão associadas junto a um capital e essa empresa agora ganhou, sim, o conjunto dessa empresa agora tem a sua personalidade jurídica específica. As pessoas naturais vão embora para casa, mas a pessoa jurídica é a associação do capital delas, mais os direitos e obrigações na produção de bens ou na produção de serviço, representada pelas pessoas naturais. Então, essas pessoas naturais associadas ao capital gera assim uma única pessoa jurídica que é detentora dos seus direitos e obrigações e da sua personalidade. Então, essas pessoas estão, em tese, representando o grupo, o conjunto que é formado pelas pessoas naturais mais o capital. Então, esse corpo ganha, sim, personalidade jurídica independente, separada das pessoas físicas, separada das pessoas naturais. Então, gente, o que é essa pessoa jurídica? É um agrupamento, sim, de pessoas naturais, mas um agrupamento de pessoas naturais associada a um determinado capital. E esse capital, mais as pessoas, têm um fim comum. Esse é o objetivo da empresa. Quem responde pela empresa? A associação do capital mais
a mente das pessoas naturais, o que cria um corpo específico da pessoa jurídica. Esse corpo específico, ele é tão separado que, na hora de fazer a constituição da empresa, na hora de fazer a integração do capital, tudo isso ele está escrito e transcrito lá no documento formal da formação da empresa. E se duas pessoas tiverem que assinar um cheque, por exemplo, que vai pagar uma obrigação que a empresa adquiriu uma matéria-prima, por exemplo, para trabalhar, se uma só assinar, não vai, esse cheque não vai ser compensado. As duas precisam, as três precisam, e assim por diante. Cada uma dessas pessoas tem, assim, a sua obrigação separada da sua pessoa física, pessoa natural. Então, essas pessoas são detentoras de obrigações que respondem em nome da pessoa jurídica. E essa pessoa jurídica pode ser pública ou privada. Sendo pública, pode ser de direito interno ou externo, mas, de modo geral, a organização de pessoas e bens, reconhecida pelo direito, atribui personalidade ao grupo, que passa a ser titular de direitos e obrigações. Então, ela tem personalidade própria, consequentemente, diferente da dos componentes. Ok, Plínio está chegando aqui, então vamos dar continuidade. Plínio, para quem não tinha visto, professor, tem um monte de gente lá no grupo que não está conseguindo. Quem está falando? Adriano? Tá falando que não está conseguindo acessar. O pessoal colocou no grupo ali que não está conseguindo acessar de jeito nenhum. Eu pedi para eles fecharem o aplicativo, abrir de novo, vamos ver se consegue. Eu consegui agora, mas tá difícil, viu? Tá difícil, né? Eu imagino, alguma coisa no sistema está acontecendo. O que acontece? Tira uma foto dessa imagem que vocês estão vendo agora, porque a partir do momento em que aparece para mim aqui, ó, nesse linkzinho, alguém acessando, querendo acessar, eu já dou um clique e aí vocês passam a entrar aqui. Nós estávamos em 9. Alguma coisa aconteceu, entrou uma pessoa, derrubou todo mundo. Não tinha acontecido isso antigamente, antes. Agora nós voltamos a 8 pessoas, e aí, no momento em que alguém consegue acessar, eu dou um cliquezinho, aí vocês chegam aqui. Então, tira uma foto dessa tela aqui e coloca lá no grupo. Pede para o pessoal fechar e pede para o pessoal acessar novamente. A hora que ele fecha e acessa novamente, ou vai lá no link, o link está lá na unidade 1, seção 1, clicou lá, ele aparece aqui para mim. Daí eu consigo admitir. Do contrário, eu teria que fechar aqui, e se eu fechar aqui, aí vai acontecer mais problema. Daí eu não consigo... se eu fechar, aí cai todo mundo, aí todo mundo tem que entrar novamente. Então, ó, estamos gravando, câmera está aberta, áudio está aberto, estamos com 8 pessoas. Pede lá para fechar que vai dar certo. Vamos lá. Então, essa pessoa jurídica, ela repousa na distinção do seu patrimônio e do patrimônio dos seus instituidores. E aí, gente, eu deixo isso aí muito bem claro. Por quê? Porque foi uma preocupação do ano passado, tá? O presidente atual, por meio aí do Guedes, né? Do nosso ministro da Economia, ele reformou todinha, tá aqui, ó, Lei 13.874 de 2019. Ele reformou, agora sim, tá chegando mais alguém. Joilson acabou de entrar, por aí, esse é o caminho mesmo. Ok. Ó, Luiz Rodrigues também está chegando. Nós estávamos em 9, caiu todo mundo, já voltamos a 10. Então, perfeito. Ok, então vamos retornar. Então, gente, olha só, essa alteração da lei de setembro de 2019, extremamente recente, ela, a pedido, né, do ministro da Economia, por meio de uma medida provisória, que gerou a Lei 13.879, ela reformou o artigo 49, instituiu o 49A,
se a pessoa jurídica não se confunde com seus sócios, olha só, o 49 dizia assim, o 49, vamos ver, tem mais alguém chegando aqui? Tem, Rosana, estamos retornando, conseguimos, hein, gente? Já passamos o que a gente tinha agora há pouco, que caiu todo mundo. Nunca tinha acontecido isso até então. Mas está tudo certo, a gravação está condizente. Silvia está retornando aqui. Ok. Conferindo aqui, ó, a gravação está em dia. Estamos já em 12, estávamos em 9, caiu todo mundo, foi voltando aos pouquinhos. Então uma coisa que eu gostaria que vocês atentassem. O artigo 49, alguém está com o microfone aberto aí, se puder fechar, por gentileza, para não dar microfonia para os colegas, daí está tudo ok. Muito obrigado. Então, o 49, se a administração da pessoa jurídica vier a faltar, o juiz, a requerimento de qualquer interessado, nomear-lhe-á um administrador provisório. Olha o 49. Se a administração da pessoa jurídica, a administração da pessoa jurídica vier a faltar, então a administração da pessoa jurídica faltando, como acompanha o raciocínio, se a administração da pessoa jurídica vier a faltar, o juiz, a requerimento de qualquer interessado, qualquer uma das pessoas interessadas, nós vimos isso lá no ausente, também nós vamos ter na pessoa jurídica, ela vai nomear-lhe o administrador provisório dessa empresa. Agora, o que é que foi incluído? A pessoa jurídica não se confunde com a pessoa dos sócios. Isso ficou bem claro em setembro do ano passado, embora, na falta de pagamento da obrigação da pessoa jurídica, essa obrigação vai para dentro da pessoa física, porque a associação de pessoa física assumiu um compromisso, e essa associação das pessoas físicas, elas obrigatoriamente deverão responder por essa sociedade. Então, a pessoa jurídica, no 49A, não se confunde com a dos sócios. Ele deixou bem claro, a pessoa jurídica não se confunde. Pessoa jurídica está aqui, agrupamento, todas as pessoas físicas vão para dentro, cada um tem a sua personalidade jurídica separada, mas a partir do momento em que essas pessoas físicas, elas acessam a pessoa jurídica, esse corpo que ganhou uma personalidade específica, responde sim pelos seus direitos e pelas suas obrigações. Quando a pessoa física vai embora, ela levou a sua personalidade física de pessoa natural e foi embora, mas a pessoa jurídica continuou. Caso a administração seja mal feita, aí sim, e essa pessoa jurídica não tiver condições de sanear as suas obrigações, aí eu vou buscar as pessoas físicas que tomaram medidas erradas ou errôneas para responder pela pessoa física. Mas, em tese, ficou muito bem claro o ano passado. A pessoa jurídica não se confunde. Por quê? Porque o Brasil, a partir de setembro do ano passado, com essa modificação imposta, fez com que o mundo enxergasse essa separação e trouxesse investidores. Então, a pessoa jurídica não se confunde, mas na falta vai ter um administrador provisório. Então, a pessoa jurídica não se confunde com a dos sócios, com a dos associados, com as dos instituidores ou com a dos seus administradores. A autonomia patrimonial da pessoa jurídica é um instrumento lícito de alocação e segregação de risco. Então, essa autonomia, ela é, sim, um instrumento lícito de alocação e segregação de risco, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos para a geração de empregos, tributo, renda, inovação e benefício. É claro que esse 49, com essa modificação, que criou o 49A, derrubou inteirinho os 50. Olha só o que é que nós tínhamos dos 50. E aí, com essa derrubada toda, criou-se um novo artigo 50.
Em caso de abuso da personalidade jurídica, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, nós vimos isso aí lá começou lá no passado, aí há poucos anos atrás, o desvio de finalidade, dinheiro indo para cá, dinheiro indo para lá, a empresa desviando dinheiro, ok, não tem mais ninguém, tá tudo certo aqui, vamos para frente. Empresa desviando dinheiro para cá, dinheiro para lá, tal, isso jamais poderia ter acontecido. Então, com essa modificação, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode sim o juiz, a requerimento da parte ou do MP, quando lhe couber, intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigação sejam estendidas aos bens particulares dos administradores, ou dos sócios, ou da pessoa jurídica, beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Então, isso aqui é bastante importante, porque, embora ele esteja falando que são pessoas distintas, no abuso da personalidade, ele passa a responder. Então, não pode ser abusada a personalidade, não pode ter desvio de finalidade. Se não tiver desvio, se não tiver abuso de personalidade, ela continua com os seus direitos e com as suas obrigações. Está lá no artigo 4950, que foi a introdução e modificação disso em regra. Então, a nota extensiva reposa na distinção entre o patrimônio da pessoa e dos seus instituidores, em relação à pessoa física, à pessoa natural, não se confundindo a condição jurídica autonomamente conferida àquela entidade. Então, isso aqui está lá escrito em 2015, mas eu tenho modificações em 2019. Na regra, foi reescrito, mas ainda assim continuou prevalecendo aquelas palavrinhas mágicas: no abuso do poder, no abuso da pessoa jurídica, no desvio de finalidade. As pessoas respondem sim pelas obrigações da pessoa jurídica. Então, as pessoas físicas vão responder pelas pessoas jurídicas. No caso do artigo 50 que foi reescrito da forma que a gente acabou de ver. Por favor, observem isso, é extremamente importante. Não podemos manter o conceito do 49 e do 50 antigo. Precisamos interpretar o 49A e o 50 novo. A natureza jurídica é um conceito que busca explicar o princípio ou a ausência de um instituto jurídico. Então, eu sempre tenho que estar de olho o que é a natureza jurídica de um elemento, o que é a natureza jurídica da pessoa, o que é a natureza jurídica do crime, o que é a natureza jurídica do direito civil, o que é a natureza jurídica da pessoa jurídica. Então, a natureza jurídica é um conceito, é uma classificação que busca explicar o princípio ou a ausência de um instituto jurídico. Ou seja, é uma medida, é uma situação, é um fato que existe no direito. Assim, a partir dessas características, a natureza jurídica é utilizada para classificar uma situação dentro de uma categoria. É pessoa jurídica? É. Ok. É pessoa jurídica de direito público ou privado? É de direito público. Ok. É de direito público interno ou externo? Então, eu vou classificando, logo eu vou dando a natureza jurídica para essa personalidade. Então, essa natureza jurídica, no mesmo pórtico, situa-se no entendimento de Maria Helena Diniz. Excelente livro, um livro fantástico. Busquem esses livros. A partir do dia 18, nós estaremos juntos lá na faculdade, aula presencial. A partir do dia 18 de maio, acho que é segunda-feira, nossa aula vai ser na quinta-feira, então 18, 19, 20, 21, segunda, terça, quarta, quinta. Aí nós já estaremos aí na aula presencial e vamos estar todo mundo junto. Então, observe o seguinte, essa natureza jurídica, conforme Maria Helena Diniz, em que a natureza consiste na afinidade
que um instituto tem com diversos pontos, com uma grande categoria jurídica, podendo ser incluído o título de classificação. Ok, classificou. Então, natureza, por terminologia jurídica, assinala a essência, a substância de um objeto ou de um ato, ou até mesmo do ramo da ciência jurídica. Assim, encontra a natureza jurídica um ramo do direito. Nós estamos lá no direito civil, em determinar na sua essência para classificá-lo dentro do universo. Vamos ver se alguém saiu ou se alguém está chegando. Não, está todo mundo aqui, ok, em dia. Olha que interessante. Deixa eu até fazer uma comparação aqui. Nós estávamos, 30 de abril, nós estávamos aí com Adriano, Gesualdo, Joilson, Kelly, Luiz, Madalena, Plínio. Aí reconstituímos. Vamos ver quem que aparece agora aqui. Ok, Adriano, Cristiane, Dani, Gesualdo, Joilson, Kelly, Luiz Rodrigues, Madalena, Plínio, Rosana, Silvia. Que legal. Muito bom, parabéns, pessoal. Meus parabéns, conferindo aqui, gravação está em dia, vamos continuar. Então, essa natureza jurídica, existem teorias que afirmam que a pessoa jurídica não tem existência. Por que eu falei bastante sobre a natureza jurídica? Porque agora a gente entra numa discussão da teoria. Como é que essa teoria vai imaginar? Aí eu preciso que você se concentre e depois que você tome o seu parecer, a sua particularidade. Pense na seguinte coisa. Nós vamos falar de teoria. Existem algumas teorias que afirmam que a pessoa jurídica não existe. Então eu falei, pessoas naturais, dinheiro, junta os dois, cria lá uma empresa. Essa empresa tem personalidade jurídica própria, diferente das pessoas físicas que no final do dia vão embora e carregam, pessoa natural carregam a sua personalidade. Quando elas voltam, elas juntas, mais o capital que está preso ali na empresa, cria novamente a pessoa jurídica. Mas a doutrina, a teoria diz que é uma ficção doutrinária, afirma que a pessoa jurídica não tem existência real. É o predinho que anda? Não, o predinho não anda, o predinho está parado, o predinho é onde as pessoas vão produzir. Então, ela não tem uma existência real, mas apenas intelectual, sendo assim uma mera ficção criada pela doutrina. Então, mais alguém chegando aqui, legal, o Wander. A Edileuza também está chegando aqui. Ok, voltamos a 14 pessoas. Maravilha, vamos continuar. Então, pessoal, pensa no seguinte: existem várias fontes da doutrina e na hora de fazer a defesa do seu cliente, você vai precisar sim utilizar uma delas e se fixar a ela, porque se você ganhar esse processo, porque não significa que você ganha ou que você perca, se o direito melhor está associado ao seu cliente, você precisa usar essa teoria de ficção, que pode dizer que essa pessoa natural não estava sozinha e ela estava com um conglomerado, esse conglomerado de pessoas, mas o capital constituiu sim essa pessoa jurídica. E essa pessoa jurídica, ela é dotada de uma personalidade jurídica diferente das pessoas naturais. Então você tem que defender ele. Na hora de fazer a defesa, você vai encontrar que a teoria é dividida em várias vertentes, e aí você tem que se fixar na melhor que possa usar para defender o seu cliente. Então, personalidade jurídica é a ideia de que uma pessoa, seja física, pessoa natural, seja jurídica, empresa, um ente público, uma associação sem fins lucrativos, com fins lucrativos, daí eu separo de associação, tem assim a capacidade de adquirir direitos e de contrair deveres na sociedade. Então, essa é a caracterização da pessoa jurídica
que a doutrina tenta separar. E aí, no registro civil das pessoas jurídicas, vai existir, sim, a associação das pessoas naturais, cada uma trazendo um capital dentro da sua inscrição, né? Inscreveu essa pessoa jurídica, cada um vai dotar essa pessoa jurídica de direitos e obrigações para que atinja o fim comum. Qual é a ideia? É que o processo, o produto ou o serviço da pessoa jurídica seja factível, gere retorno financeiro para poder remunerar as pessoas responsáveis por essa empresa. Isso é extremamente importante, porque elas vão embora para casa, mas a pessoa jurídica continuou viva, continuou em pé. Eu preciso ter em mente que existem, então, teorias negativistas e teorias afirmativistas. Então, uma teoria nega e outra teoria afirma. Mas são teorias, são ficções. A que nega, nega, não existe. São pessoas naturais, e essas pessoas naturais, cada um juntou com o seu dinheiro, e cada dinheiro responde pela obrigação dessa pessoa jurídica. Mas existem outras teorias que afirmam, sim, a existência. Eu mesmo partilho dessa afirmativa, porque ficou bem claro lá no 49A e no 50 essa separação. Então, essa teoria que afirma, elas pode gerar uma teoria da ficção ou da realidade. Na ficção, embora afirmativa, pode ser legal ou doutrinária. E na realidade, a realista, ela diz que tem uma realidade objetiva, uma realidade jurídica e uma realidade técnica. Então, são teorias sobre a natureza jurídica. Vai abrir o livro, faz o acesso, pesquisa, vasculha. Por quê? Porque são pontos em que você pode se apegar para poder manter a empresa e proteger o seu cliente. Negativista, nega a existência. Afirmativista, afirma. E aí vai naquela divisão que a gente acabou de ver agora. Então, analisa bem essa teoria, vai lá para frente dela e se tornem doutores. O artigo 41, ele fala assim, são pessoas jurídicas de direito público interno. Então, quem são as pessoas jurídicas? De direito privado, de direito público. De direito privado, associação de pessoas naturais, mais capital, constituindo uma empresa com personalidade jurídica diferente daquela das pessoas naturais. Tem um fim único de produção de serviços ou de bens e visam lucro. Pessoa jurídica de direito público. Esse direito público pode ser interno ou externo. Quem são os internos? União, o Estado, Distrito Federal, território, município. Está lá no 41. O artigo 41 é bem claro. Ele, logo de cara, ele já começa a falar sobre pessoa jurídica e fala, pessoas jurídicas são de direito público, interno, externo e privado. E quem então é o público? União, o Estado, o DF, os territórios, os municípios, modificados só autarquias, inclusive as associações públicas, as demais entidades de caráter público, salvo disposição em contrário, as pessoas jurídicas de direito público, a que se tenha dado estrutura de direito privado, regem-se no que couber quanto ao seu funcionamento pelas normas desse código. Então, o Código Civil vai fazer o regimento independentemente se a pessoa de direito público foi criado com a ideia de direito privado. Então, nós temos aí as empresas de economia mista ou as outras empresas em que o governo tem, sim, uma parte, é detentora de uma parte do seu capital. Ainda assim, ela se rege pelo Código Civil, pelo que nós estamos administrando. Muito bem, nós estamos aqui. Então, o parágrafo único, salvo disposição em contrário, as pessoas jurídicas de direito público,
a que se tenha dado estrutura de privado, regem-se no que couber, quanto ao seu funcionamento, pelas normas desse código, que é o Código Civil. E quem são as pessoas de direito externo? Interno, União, Estado, município, território, município, autarquia, tal, blá, blá, blá. E quem são os de direito externo? Os estados estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público. Então, eu posso sim ter pessoas jurídicas de direito público externo e interno. Então, os estados estrangeiros. Petrobras poderia ter uma empresa lá na Bolívia, por exemplo. Então, eu tenho pessoa jurídica de direito público externo, o estado estrangeiro e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis. Parei. Preciso que vocês observem muito bem essa situação. Por quê? Porque faz parte da nossa obrigação. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis. Olha só, as pessoas jurídicas de direito público interno. As pessoas jurídicas de direito público interno, quem são? A União, o Estado, o Distrito Federal, o território, o município, a autarquia e demais entidades de caráter público criadas por lei. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes, que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, claro, por parte deles, ou dolo ou culpa, se alguém agiu por dolo ou por culpa, isso vai aparecer, está lá do 104 para frente, a atuação que versa no negócio jurídico fundamentado no dolo, na culpa. Ele começa lá do negócio jurídico do 104 e depois vai entrando nos defeitos, incluindo o dolo e a culpa. Está lá na culpabilidade. Artigo 44. São pessoas jurídicas de direito privado. 41. Pessoa jurídica de direito público interno. União, Estado, Distrito... Cai na prova, hein? União, Estado, Distrito Federal, território, município e tal. Externo. Os estados e toda pessoa que são regida pelo direito internacional. Ok. E os privados? Está lá no 44. São pessoas jurídicas de direito privado, as associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas. Então, gente, fundação é sim direito privado, sociedade é sim direito privado, associação, partido político, empresas individuais de responsabilidade limitada. Ou seja, para não entrar lá no comercial, são livres a criação, a organização, a estruturação interna e o funcionamento das organizações religiosas, sendo vedado ao poder público negar-lhes reconhecimento ou registro dos atos constitutivos e necessários ao seu funcionamento. As disposições concernentes às associações aplicam-se subsidiariamente, não é solidariamente. Existe uma diferença muito grande entre responsabilidade solidária e subsidiária. Solidária é ao mesmo tempo, subsidiária é na falta de um, o outro é responsável. Os partidos políticos são organizados e funcionarão conforme a disposição em lei específica. Agora, gente, pensa no seguinte, o ordenamento jurídico pátrio reconhece ao condomínio edilício capacidade de estar em juízo. Aliás, o condomínio edilício, e tem a lei específica dos resíduos sólidos, que ele já e hídrico, ele especifica que os condomínios, eles obrigatoriamente, por imposição legal, agora fazem a marcação individual na conta de água. Por quê? Porque nós entramos aí num processo de estudo que o coronavírus pode sim
você assumiu um contágio pelas fezes, e as fezes vão para o esgoto vai pelo cano, o cano derruba tudo lá na estação, é tratado, e o tratamento tende a excluir praticamente todos os vírus e outras bactérias, tal, para que a água seja devolvida no rio limpinha. O problema é a empresa, a cidade que não tem tratamento de água, tratamento de esgoto. Esse é um problema sério e o esgoto está ficando lá na terra, no solo. Tem gente que não tem nem fossa, corre tudo a céu aberto. Esse é um problema de contaminação. E aí, ele está dizendo, olha, quem é responsável por isso é a pessoa jurídica, tá? E a pessoa jurídica de direito público, quem é? E aí ele vai, Saeg, Sabesp, peguei daqui, mas o Brasil inteiro tem as suas companhias diferenciadas. Então, bastante interessante, porque teve modificação lá. Então, ele fala, no ordenamento jurídico, reconhece o condomínio a capacidade de estar em juízo e responder pelas suas coisas. Seja autor em demandas, autor de cobrança, autor de indenizações, desapropriação direta e indireta da sua área comum e assim por diante. E aí, réu também pode ser réu. Então, o condomínio é uma pessoa jurídica. O condomínio tem a sua personalidade jurídica. Todos os condôminos fazem parte da personalidade jurídica do condomínio. Então, é preciso ter uma ciência e uma obrigação para entender que as pessoas são, sim, responsáveis pela parte que lhe couber, mas são, sim, responsáveis pelo ordenamento da pessoa jurídica do condomínio. Está lá no artigo 7, e vai embora dos condomínios edilícios. Então, uma coisa importante, 20, vamos ver se ele pula aqui para o 21, pulou. 20, 21. Condomínio. Qual é a natureza, então, do condomínio? Precisamos parar para pensar. O condomínio é uma espécie de entidade bem típica. Estou falando da pessoa jurídica. Todas as pessoas físicas entram lá na portaria do condomínio, cada um para sua casinha. Peraí. Mas ele foi lá para a casinha dele. Lá no condomínio tem lá um lugar que é a sala de reunião, junta todo mundo, vamos fazer reunião e tal. Essa reunião, cada uma das pessoas naturais estão colocando as suas posições, o seu pensamento, mas ainda assim existe ali uma obrigatoriedade. E essa obrigatoriedade faz com que a pessoa natural que entrou e foi para sua casinha venha e responda pela pessoa jurídica do condomínio. Então, o condomínio é uma pessoa de entidade bem típica, considerando a sua natureza. Não possui personalidade jurídica, não exerce atividade econômica, não tem fim lucrativo, mas absorve direitos e obrigações. Contrata funcionário, tem que pagar, recebe recursos financeiros, tem que aplicar. Então, não tem fim lucrativo? Não, mas ela precisa sim atribuir os seus recursos, à administração do bem comum. Os condôminos são equipados, os condomínios são equiparados a uma empresa no que tange ao obrigatório, a obrigatoriedade da sua inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Então, veja só, tal obrigatoriedade se mostra necessária, visto que o condomínio, apesar de ter natureza jurídica própria, não pode se confundir com os seus proprietários, no caso, os condôminos. Então, quando a gente fala de condomínio, é preciso separar isso, mas existe aí a obrigatoriedade de colocar água separada para cada um dos prédios. Se o cara não pagou, corta a água dele. Não existe cortar a água do prédio inteiro, cortar a luz do prédio inteiro. Já vi isso, já tive acesso, já tive processo em que o agente da Bandeirante foi cortar a energia, o síndico falou, não, você não pode cortar, ele não está aqui, eu não sei se ele pagou, volta 5, 6 horas da tarde, que é o horário que o condomínio está aqui, e aí ele pode se defender. Está aqui, ó, está pago, ele já vai mostrar o comprovante para você.
Não, eu vou cortar agora, se você não deixar, eu corto lá no poste. E foi lá e cortou no poste. Mas é um absurdo, é um abuso de poder, e ele cortou de todos os condôminos com conta paga. Claro, tomou ferro. Então, assim, claro que seria necessário a individualização do condomínio junto à Receita Federal. E todos os condomínios estão sujeitos à separação da sua personalidade jurídica. Artigo 45. Começa a existência legal da pessoa jurídica de direito privado com a inscrição do ato constitutivo. Ora, como é que começa a personalidade da pessoa natural? Com o nascimento com vida. Embora está lá o legislador dizendo, confirmando, afirmando que os direitos do nascituro já estão protegidos. Ok, sem problema. Mas começa a existência legal da pessoa jurídica de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passaram o ato constitutivo. Então, pessoa natural, nasceu com vida, ganhou a sua personalidade. Pessoa jurídica, de direito privado, nasceu, vamos fazer a inscrição, vamos fazer o contrato social, vamos dar personalidade jurídica, vamos dar um CNPJ para ela, pronto, nasceu. Então, ela ganhou a sua personalidade jurídica. No ato constitutivo, quem são as pessoas naturais responsáveis? Fulano, fulano, fulano. Qual é o capital da empresa? Tanto. Qual é a constituição da empresa? Qual é a finalidade da empresa? E dali por diante faz a classificação e deu o certidão de nascimento, vamos dizer assim. Então, ela ganhou a personalidade jurídica. O registro que declara, está lá no 46. Aí lá no 46 a gente pode observar, está lá no Código Civil, aqui o registro declarará denominação, os fins, a sede, o tempo de duração, o fundo social, quando houver, o nome, a individualização dos fundadores, dos instituidores, dos diretores. Cada pessoa tem um nominho marcado lá, então, por favor, observem que a responsabilidade de cada um está individualizada. O modo que se administra, quem representa ativa e passivamente, quem representa judicial e extrajudicial, se o ato constitutivo é reformável no tocante à administração, de que modo ele é feito, se os membros respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais, olha que peso que tem isso daqui, se os membros respondem ou não subsidiariamente. Subsidiariamente na falta de, o outro paga, mas a própria lei lá está dizendo que sim, tá? As condições de extinção da pessoa jurídica, como é que acaba essa pessoa jurídica. Portanto, é de extrema importância a gente observar isso. 47. Obrigam-se a pessoa jurídica os atos dos administradores. Obrigam a pessoa jurídica os atos dos seus administradores. Muito perigoso isso, gente. Daqui a 5 minutos nós vamos parar para tomar uma água, tomar um café no banheiro, e aí uns 15 minutinhos a gente volta. São 9h40, daqui a 5 minutos, 9h45. Então, obrigam-se a pessoa jurídica os atos dos administradores, exercidos no limite dos seus poderes. 48. Se a pessoa jurídica tiver administração coletiva, as decisões se tomarão pela maioria dos votos dos presentes, salvo, claro, se o ato constitutivo dispuser de modo diverso. Aí decai de 3 anos o direito de anular as decisões a que se refere o artigo anterior. Quando violarem lei, o estatuto, ou desvio, né? Baseado em erro, dolo, simulação e fraude. Vai estar lá do 104 para frente, dentro do negócio jurídico do 104 para frente. Ele fala sobre o negócio jurídico, dos atos lícitos, dos atos ilícitos, e lá nos atos ilícitos, nós vamos falar do erro, dolo, simulação e fraude. Então, nós temos aqui, vamos lá no 104, as associações, tudo isso nós vamos passar esse semestre. As fundações, as associações, quero que vocês apresentem.
Vamos falar do domicílio, muito importante esse domicílio, aí dos bens móveis, bens imóveis singulares, bens públicos, e aí sim, vamos falar lá do negócio jurídico, lá no título 1, livro 3. E aí lá no livro 3, ele fala sobre a validade no 104, depois ele vai lá no 120, 138, começa os defeitos, erro, ignorância, dolo, tá lá, 145. Negócio jurídico praticado com dolo, com coação, com estado de perigo, com lesão, com fraude contra credores e assim por diante, até na invalidade. Então, é sim, extremamente importante a gente se situar agora para chegar lá na frente, para entender o vício do erro, do dolo, da simulação ou da fraude no negócio jurídico. Muito bem. Precisamos, para a composição da pessoa jurídica de antemão, de um agrupamento de pessoas e bens. Então, vamos lá, vamos resgatar. Pessoas civis, pessoas naturais. Um grupinho de pessoas naturais, cada um junta um dinheirinho lá, montou uma empresa, essa empresa tem uma finalidade. Então, precisamos, para a composição dessa pessoa jurídica, de antemão, de um agrupamento de pessoas, mais bens, ou capital, em torno de um fim específico. Então, tá lá, vontade humana. Por que vontade? Porque a vontade é uma manifestação específica e o que dá validade ao negócio jurídico. Eles vão criar ali um negócio jurídico. Então, a manifestação de vontade é de extrema importância. Então, ela tem que ser praticada por agente capaz do objeto lícito, forma prescrita ou não defesa em lei, mas a vontade, a manifestação da vontade, a legalidade e a licitude, e aí vai gerar um ato constitutivo e o registro desse ato. Portanto, o ato constitutivo da empresa é o que indica o começo e a existência legal. O ato é o que define o início da vida, está lá no 104, e o 104 fala sobre os negócios jurídicos. Pronto, criamos uma empresa, vamos responder por ela. A principal característica da pessoa jurídica é a de que atuam na vida jurídica com personalidade diversa dos seus indivíduos, mas isso é de extrema importância. E aí o 104 para frente vai falar sobre o negócio jurídico, e depois da sociedade em comum, do 986 para frente, vai falar sobre uma personalidade jurídica de uma sociedade, de uma associação e assim por diante. Então, gente, já estou com o olho lá na frente, hein? Lá na frente, dia 18 nós estaremos juntos, e estando juntos, nós precisamos agora nos organizar, porque agora eu vou precisar que vocês estudem e apresentem trabalhos. Então, já para antecipar a conversa com vocês, precisamos nos organizar em grupos para futura apresentação em sala de aula. Começa a mandar e-mail e tal, você é do meu grupo, vamos estudar isso. Então, eu preciso que vocês falem sobre as associações, as fundações, o condomínio voluntário. Está aqui, eu estou separando do artigo 53 ao 61, do 62 ao 69, do 1314 ao 1330, e se antecipem a mim, eu quero que vocês cheguem na minha frente. Então, de repente alguém pode falar assim, professor, eu quero falar sobre as associações, deixa que o meu grupo, eu vou me organizar. Quando é que nós vamos apresentar? Lá no final do mês de maio, quando nós voltarmos para a sala. Mas eu preciso que alguém se manifeste. Olha, eu vou escrever num papelzinho, as associações estão com fulano e o grupo dele é esse. As fundações estão com fulano e o grupo é esse. Condomínio está com fulano e o grupo é esse. Então, vocês têm aí o meu e-mail do Atividades. Vai lá no e-mail e coloca aí, professor, eu sou fulano de tal, meu grupo é fulano, 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 fulano. Nós conversamos aqui já por WhatsApp, criamos um WhatsApp separadinho e tal, e nós queremos apresentar sobre associações. O outro grupo sobre fundações e o outro sobre condomínio voluntário. Um grupo só para cada um deles. Nós vamos ter mais grupos, mais assuntos. Cada semana nós vamos ter um assunto.
e aí eu preciso que cada grupo se manifeste e fale assim, ó, eu falo sobre isso, ó, eu falo sobre aquilo. Não precisa todo mundo pegar a associação. Um grupo pegou a associação, outro pegou a fundação, outro pegou o condomínio. Na semana que vem vai ter outros grupos e tal, mas se não tiver ninguém, eu vou no dia lá que a gente estiver apresentando, vou sortear alguém, o seu grupo é esse, vem falar sobre tal coisa, eu vou pegar de surpresa. Então, por favor, já comecem a se manifestar. Olha, eu quero falar sobre associação, eu quero falar sobre fundação. Deixe comigo que eu falo sobre condomínio voluntário. Um grupinho já é suficiente e nós vamos ter mais exercícios a partir das próximas semanas. Ok, agora nós vamos continuar com a pessoa jurídica. Sempre nós vamos estar falando sobre a pessoa jurídica. Então, quando eu começar esse slide, daqui a pouquinho, ó, já apareceu outro assunto. Assunto para apresentação. Lei 13.874, de 20 de setembro de 2019. Lei 13.874, impacto no Código Civil. Então, eu preciso, ó, aqui eu já tenho 3 assuntos, 3 grupos. Aqui eu já tenho mais 2. Então, eu já tenho 5 grupos. Preciso de 5 grupos. Um vai falar sobre o impacto da Lei 13.874. Qual que é o impacto? Tá aqui, vamos voltar aqui. Olha ela aparecendo aqui, ó. 49A, 13.874. 13.874 no 50. Então, eu quero saber o que é que esse 13.874 ele veio a implicar no artigo 50 e no 49A e assim por diante. Então, beleza, quero saber qual é esse impacto. Faz para mim um resumo, apresenta lá no dia. É isso que eu estou falando. Então, nós temos 3 e mais 2, 5. Antes de começar esse aqui, eu vou pedir para vocês para a gente fazer um intervalinho, ir no banheiro, fazer um shift. Aí, estava gravando aí. Um beijo para todos vocês, estou morrendo de saudade. Dia 18, vocês estão devendo um café comunitário. Vamos ter que se organizar a partir do dia 18. Cada um leva uma coisinha e tal, e vamos ter o nosso café comunitário aí, ou no dia 18, ou uma semana para frente e tal, mas dentro dos procedimentos de segurança. Então não adianta a gente chegar todo mundo querendo se abraçar, não é por aí. Mas nós vamos estar junto lá, como é que é? A gente se cumprimenta, né? Aqui agora, aqui e tal, não põe a mão vai na boca. Um perigo lascado esse negócio aí. Mas estaremos juntos, sim. E o fato de estarmos juntos, eu estou morrendo de saudade de vocês. Então, pessoal, vou fechar minha câmera aqui nesse instante. Estou mantendo o áudio e vou convidar vocês para a gente tomar um cafezinho. O que vocês acham aí, pessoal? Vamos tomar um café? Tomar café, me largaram sozinho aqui. Bora! Ah, legal! Valeu, Adriano! Bora tomar um café! Intervalo para cafézinho. Vamos lá. Tem uns minutinhos. A gente volta aí.
Muito bem, retornando aqui. Ok, pessoal, já tomamos aguinha, já fomos no banheiro, tomamos um cafezinho. E aí, vamos retomar a nossa atividade. Fechando aqui a câmera, tudo ok. Vamos ver se quem é que está presente aqui, tudo certo. Conferindo aqui, só um instante. Temos aqui 14. Tranquilo. Ok, só tirando daqui. Retornando aqui. Muito bem, então, 3 grupos eu vou precisar. E depois, mais 2 grupos já a partir de agora, na unidade 3, sessão 2 indo para 3. Então, nós falamos sobre a sessão 2. Agora, sempre será a pessoa jurídica, pessoal. Sempre será a pessoa jurídica. Então, é da 2 indo para 3. E depois da 3 indo para 4. Eu sempre vou ter agora essa classificação. Muito bem. 3.2, material, depois 3.3 e nós temos já essa configuração, né? Está lá já no disponibilizado material. Então, gente, olha que interessante. Eu agora estou lá no título 2 da sociedade. Eu estou no 981. Celebram um contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício, sim, da atividade econômica e a partilha entre si dos resultados. Então, vamos montar uma sociedade? Vamos. Como é que funciona? Essa sociedade está lá no 981. Essa sociedade, ela é regida por regras, por normas, por leis, e aí todas as empresas que geram uma sociedade, independente do final, sociedade anônima, sociedade limitada, representação e tal, ela tem que passar pelo Código Civil, e o Código Civil vai determinar outros caminhos. De qualquer forma, celebram um contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir. Contribuir com o quê? Com bens, contribuir com serviços para o exercício da atividade econômica e posterior partilha entre si. Aí eu tenho salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade. Então, eu estou fugindo lá do Código Civil do 42, 3, 4, 5, por diante, e estou indo agora para as sociedades. Não se esqueçam que nós temos aqui, vamos retornar aqui, olha só, opa, no contrário aqui, aqui, artigo 40 vai falar sobre as pessoas jurídicas. Logo em seguida, o legislador vai falar sobre as associações. Essas associações são diferentes daquela, embora as associações sejam representadas por fim econômico ou não econômico. Nesse caso aqui, constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos. Essa associação, ela tem um fim não econômico. E depois da associação vem as fundações, está lá, as fundações. Diferente desse caso aqui, em que celebram um contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou com serviços para o exercício de uma atividade econômica. Logo, uma partilha entre si dos seus resultados. Aqui tem fim econômico, lá não tem. Então, está na hora da gente agora começar a observar que existe não divergência, mas uma separação entre as classificações. Super importante a gente ter isso em mente. Olha, essa sociedade fala de uma coisa, aquela associação é outra coisa.
Então, não podemos mais confundir, nós como advogados não podemos mais confundir essa literatura. Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade, que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário, sujeito a registro, obrigatoriamente levado a registro. Independentemente de seu objeto, considera-se empresária a sociedade por ações simples e a cooperativa e assim por diante. Dali para frente, nós já não estamos mais focando isso. Mas eu preciso que você já tenha em mente que existe uma diferença entre essas duas figuras. E aí, retornando aí o que eu comentei agora há pouco, para que eu tenha um requisito para a composição de uma pessoa jurídica, tenha lá a vontade, eu vou gerar um negócio jurídico, está lá no 104 para frente, e o 104 vai me dar a obrigatoriedade da vontade, manifestação da vontade. Agente capaz, objeto lícito, forma prescrita, não defesa em lei. Então, essa obrigatoriedade na configuração de um negócio jurídico, que vem de um fato jurídico, que vem de um ato jurídico, vai se condensar dentro de um contrato, e esse contrato obrigatoriamente é um contrato jurídico, vai gerar efeito na esfera jurídica. Muito bem. A empresa jurídica pode ser nacional ou pode ser estrangeira. Se for estrangeira, precisa de aprovação do executivo. Sendo uma pessoa jurídica nacional, ela segue as regras, as leis e as imposições do nosso direito. Então, está aqui na hora de constituição, os próprios cartórios vão exigir a configuração das pessoas que representam a pessoa jurídica. Ela precisa de uma estrutura, fundação, corporação. A fundação, finalidade definitiva, ela não tem lucro, mas cuidado, fundação é específico, ela vem de uma estrutura. E uma corporação pode ser uma associação, uma sociedade, podendo ser simples ou empresário. Então, vamos lá. Começa a existência legal da pessoa jurídica de direito privado com a inscrição no ato constitutivo, no registro, precedida, quando necessário, de autorização ou de aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações para que que vá passar esse ato constitutivo. Então, está aqui uma obrigatoriedade para a existência da pessoa jurídica, o registro da pessoa jurídica. Decai em 3 anos o direito de anular a Constituição jurídica das pessoas jurídicas de direito privado por defeito do ato respectivo, contado o prazo da publicação da sua inscrição no registro. Então, se ela foi baseada em simulação, fraude, dolo, lesão, pode ser sim, é decadente esse período. Decai, é decadente, não é prescrição. Muito bem. Não posso esquecer que, independente de ser fundação ou corporação, as fundações, os fins são altruísticos, científicos, artísticos, beneficentes, não é beneficiente, é beneficente, educativo, político, esportivo, recreativo, são as associações. Por outro lado, as fundações, os objetivos são religiosos. Nas fundações tem objetivo religioso, moral, cultural, assistencial. Então, cada uma das constituições são diferentes. Então, aqui vai variar muito com relação a patrimônio, tá? Patrimônio. Então, fundação Ayrton Senna, fundação Getúlio Vargas, fundação, blá, 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 tem aí as suas responsabilidades. Ou é cultural, ou é moral, assistencial, ou é religiosa. As associações são altruísticos, fins altruísticos, científicos, de estudos, né? Altruístico, de estudo, científico, artístico, beneficente, educativo, político, assim por diante. O que distingue, basicamente, é que as primeiras
visam a realização de fins internos estabelecidos pelos seus sócios. Os seus objetivos são voltados para o interesse e o bem-estar de seus membros, visando atingir os fins internos e comuns. As fundações, ao contrário, têm por objetivo externo estabelecido pelo seu instituidor. E as corporações também existe patrimônio, mas é elemento secundário, apenas para a realização de um fim. Na fundação, o patrimônio é essencial. Se não tiver patrimônio na fundação, ela é fechada. O Ministério Público manda fechar. Portanto, é imprescindível que haja patrimônio. Então, fundação pública, fundação privada, corporação ou fundação pública interna ou externa, interna, administração direta, indireta, pública, nações e organismos internacionais. Então, é uma fundação pública de direito administrativo direto, ela é interna. Indireto, ela é interna. E fundação pública externa com relação às nações e aos organismos. Leia lá na teoria, bastante importante, bastante interessante. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Eu acho que não, tá tudo certo. Estamos em casa. Muito bem. Salvo exceções, as pessoas físicas que representam a pessoa jurídica não respondem com seu patrimônio pessoal em campo de responsabilidade jurídica pelos atos praticados em desacordo com a lei e a boa-fé. Salvo exceções, hein, gente? Salvo exceções. A exceção está justamente na desconsideração da personalidade jurídica. Salvo exceções. Quais exceções? A exceção está justamente na desconsideração da personalidade jurídica. Teoria que permite que o juiz, em caso de fraude e má-fé, desconsidere o fato de que as pessoas jurídicas têm existência à parte. Quer dizer, elas existem à parte de seus membros e os efeitos dessa autonomia podem atingir e vincular os bens particulares. Muito bem explicado lá no 49 e no 50. A imposição da teoria da desconsideração, o que eu estou pretendendo? Imagina o seguinte, se a empresa, se a pessoa jurídica não tem patrimônio capaz suficiente para que responda por seus bens, não tem bem suficiente para que responda por suas obrigações, e a gente viu lá no início da aula que teve um desvio de função, aí sim, vamos desconsiderar ela e vamos chamar o sócio para responder por ela. A imposição da teoria da desconsideração não implica a dissolução da sociedade, ela vai continuar existindo, mas cada um tem que responder por ela. Pois a decisão judicial que desconsidera a personalidade jurídica não invalida o ato constitutivo, tratando-se de uma suspensão de eficácia do ato, para que seus responsáveis possam responder pelos seus atos perante os seus credores. Então, super importante, a pessoa que é responsável pela pessoa jurídica assume sim a responsabilidade perante as suas obrigações assumidas. E aí vamos começar um pouquinho sobre sociedade não personificada, sociedade comum. Todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, excluídos do benefício de ordem previsto no 1024. Então, a sociedade começa a se reger exatamente pela sociedade comum. A gente viu ali, né? A gente tem as sociedades, as fundações, tá aqui estrutura, as associações, diferente daquela que eu acabei de manifestar, está aqui a 981, e essas associações se diferenciam das que a gente vê lá no 980 para frente. Então, essas daqui, todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações, excluído do benefício de ordem, não tem ordem, primeiro que tiver pagamento, vai e paga,
os demais é que vão buscar a parceria, pagar a parte deles. Os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais. Então, primeira coisa, vai para o bem social. Não tem mais nada? Não. Execução dos bens particulares dos sócios. Muito importante isso, assumir esse risco. E aí eu tenho aí das relações com terceiros, e aí eu preciso que vocês toda hora leiam, se interajam. Os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívida da sociedade, senão depois de executados os bens sociais. Primeiro consome a empresa, depois vai para o bem patrimonial do individual do sócio. Tem sócio que separa, que faz separação no papel e tal, para esconder as coisas, mas não adianta, se a obrigação já foi contraída, é nulo de pleno direito o negócio jurídico que ele praticou. Relações com terceiros, tenho que ter isso em mente, aí a pessoa dos sócios e tal, e voltamos agora para as pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas, lá no 49A e no 50, observem que foi totalmente reescrito em setembro de 2019, está aí, é recente, recentíssimo. A pessoa jurídica não se confunde com o dos seus sócios, dos seus associados, instituidores ou administradores. Então, tá lá, o 49A é bem claro. Pessoa jurídica não se confunde. Pessoa jurídica é pessoa jurídica. Pessoa natural é pessoa natural. Sócio é sócio, administrador é administrador. Então, a sociedade, ela tem as pessoas e o capital. O capital é dela. Mas a pessoa natural, ela tem a sua obrigação paralela, à parte. Mas eu preciso ter em mente que a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de risco. Autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Autonomia patrimonial da pessoa jurídica. É, sim, um instrumento lícito de alocação e segregação de risco. Evento futuro incerto, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos. E aí vem os 50 e fala assim, em caso de abuso de personalidade jurídica. Então, gente, é preciso que o administrador tenha ciência do que ele está fazendo, tenha noção do que ele está fazendo. Porque em caso de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade, a empresa era para fazer uma coisa e começou a transferir todo o dinheiro que ela recebia, laranjas, ou fazer uma confusão de patrimônio, pode sim o juiz, a requerimento da parte ou do MP, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigação seja estendido aos bens particulares de administradores ou de sócios. Quer dizer, agiu da forma certa, executou de forma certa, prevista, legal, tal, responde a pessoa jurídica. Desvio de função, desvio de finalidade, confusão de patrimônio, meteu a mão na grana da empresa, vai lá no dinheiro do cara, que é sócio da empresa, e pau, vai buscar. Está lá um trabalho que vocês vão ter que responder para mim logo quando a gente voltar. E aí, lá eu comento assim, olha, e a Lei 13.874? Está aqui a Lei 13.874, institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. Então, um grupo vai ler e vai estudar essa lei. Essa lei é novinha, setembro de 2019. Institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. Paulo Guedes. Estabelece garantias de livre mercado, altera a lei, daí altera um monte de lei, derroga um monte de coisa, revoga outras, revoga a lei delegada número 4, revoga a lei delegada número 4, de 26 de setembro de 1962. Uau! Olha para onde ela vai, lei delegada número 4, vai lá buscar onde quer que esteja as coisas, toma da pessoa e traz para uso comum.
Não tem mais isso. Morreu em setembro do ano passado. E assim por diante. Então, isso é uma medida provisória que foi convertida em lei, e eu quero que um grupo fale sobre isso, principalmente aí, lei delegada, a gente falou disso, o semestre... não, vocês não tiveram fundamentos históricos. No fundamento histórico do semestre retrasado, eu falei exatamente sobre a lei delegada, que um semestre depois foi revogada. Muito bem, e aí eu preciso que vocês abram, leiam, olhem e vejam o que é que aconteceu com essa lei. E aí lá no 49 dos 50 tem uma modificação grande. Aqui no 50, por favor, abra com carinho, nós vamos passar por isso, mas é importante. Em caso de abuso de pessoa da personalidade jurídica, para os fins expostos nesse artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores. Cara, ele incluiu isso na lei. Se eu tiver com desvio de finalidade com o objetivo de lesar o credor, eu vou responder, a pessoa, o sócio vai responder com o seu patrimônio. Entende-se por confusão patrimonial, ausência da separação de fato, a separação de direito, né? Cumprimento repetitivo, e assim por diante. Precisa ter isso em mente, precisa ter isso. Agora, olha o 49, o 50 que foi modificado, olha o 49 que foi alterado. É super importante a gente ter isso aí. Ok, a responsabilidade jurídica por dano em geral pode ser no âmbito da natureza civil e penal. A responsabilidade penal está diretamente relacionada a 9.065, que aborda crimes ambientais. Nós vamos ver isso lá daqui a um semestre em direito ambiental. Mas não se limita apenas a essa forma de responsabilidade. Ok, as pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativamente por decisão de seu representante. Está lá, 9.065. E aí eu trago essa 9.065 porque ela dispõe de sanções e penas administrativas em relação à conduta e atividade lesiva ao meio ambiente. 9.605, nós vamos trabalhar bastante com ela lá em direito ambiental. E aí, as pessoas jurídicas serão responsabilizadas, aqui está lá no direito ambiental ainda, tá? Artigo 3º, o inadimplemento das obrigações, por favor, acessem, olhem, observem, porque uma vez falando sobre as obrigações, e se não pagar? E se não tiver como exigir? Então, não pagou, não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária. Nas obrigações negativas, o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que executou o ato que deveria cumprir, que ele se absteu. Então, as obrigações nascem daí. Portanto, gente, nós estamos falando lá do 40, 42, 45, 60, mas e se as obrigações não ocorrerem? 389, 390, 391. Por favor, acessem, abram, olhem, leiam. São informações importantes que você já como segundo semestre de direito, primeiro de direito, já tem a obrigação de ter noção do que está ocasionando essas situações. Por favor, acessem lá, observem, leiam. Nós vamos trabalhar isso mais para frente, cada um deles, mas eu já tenho que ter em mente. Se a obrigação não foi satisfeita, pau. Como é que dá o pau? Aqui. E aí eu preciso que vocês tenham noção do que estão falando. Então, a responsabilidade, agora sim, da pessoa jurídica, pode ser contratual ou extracontratual. Tudo que é extracontratual vai lá no dano moral, tá, gente? O que é contratual vai no dano material, patrimonial.
Responde-se, portanto, por perdas e danos no caso dos envolvidos se tornarem inadimplentes e também desrespeitarem o consumidor, no que tange ao fato ou ao vício pelo produto ou pelo serviço. No caso de dano causado extracontratual, preposto por pessoa jurídica de direito privado, como as fundações, as corporações, não têm fim lucrativo. Elas não têm fim lucrativo. Precisa separar. E aí sim, eu tenho personalidade objetiva, personalidade subjetiva. Aí eu tenho a teoria trabalhando em cima da gente. Extinção vai ocorrer legal, convencional, judicial, natural, administrativa, mas tudo isso eu posso usar para encerrar uma empresa. Legal determinado por lei, convencional pelas partes, judicial por imposição, natural quando resulta da morte de um de seus membros, ninguém pretendia isso, ou administrativa quando pratica ato nocivo ou contrário ao fim. E por último, artigo 69 do Código Civil, torna-se ilícita e impossível ou inútil a finalidade a que visa a fundação, ou, vencido o prazo de sua existência, o órgão do Ministério Público ou qualquer interessado lhe promoverá a extinção. Então, está ali a previsão da extinção. Isso faz com que a gente avance aí os nossos artigos e vamos continuar trabalhando, tá? Vamos entrar aí nas associações, vamos entrar aí nas fundações, e eu quero que vocês pesquisem isso, que vocês deliberem sobre isso, que vocês trabalhem sobre isso. Muito bem, fechamos aí esse slide, essa unidade 3.2, pessoa jurídica, e indo para 2.3. Agora, ela sempre vai refletir. A pessoa jurídica com relação à classificação, a pessoa jurídica quanto à desconsideração, a pessoa jurídica quanto à sua responsabilidade, extinção e assim por diante. Tá? E depois daí, sim, nós vamos falar sobre os bens dessa pessoa jurídica. E os bens da pessoa jurídica são extremamente importantes para o nosso dia a dia. Temos, então, aqui grupos, 1, 2, 3. O primeiro grupo precisa me falar assim, professor, nós resolvemos entre nós aqui, lá na frente nós... Só um minuto. Lá na frente nós vamos falar sobre as associações. Professor, nós resolvemos aqui, nós vamos falar lá na frente sobre as fundações, nós vamos falar sobre condomínio. Outro grupo vai falar sobre essa lei novinha do ano passado e outro vai falar do impacto dela no Código Civil. Deixa eu voltar agora aqui para a gente conversando. Oi, gente, pode falar agora. Vamos lá. Alguém estava tentando falar alguma coisa aí? Oi, Edileuza. Pois não, bom dia. Ok, pessoal. Tudo certo? Vou fechar minha câmera aqui um instante. O áudio continuou. Pessoal, não esqueça de fazer o AVA. Pessoal, não esqueça de fazer as obrigações, entregar o AVA, entregar o exercício do desafio nota máxima. Isso tem prazo, tem coisa terminando aí, se eu não me engano, no feriado do Dia do Trabalhador. Trabalhador confinado agora. Então, precisa, isso não volta, isso não restaura, isso não abre prazo. Por favor, mantenham isso em dia, mantenha isso dentro das suas perspectivas, considere o prazo aí e executem. Oi, Adriano. A separação dos grupos, a gente vai separar e escolhe um dos temas? Exatamente. E-mail ou aleatório? Vai mandar para mim lá no e-mail do Atividades. Lá no e-mail fala assim, ó, meu grupo é fulano, 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 nós vamos falar sobre isso. Beleza, só para eu ter o nome das pessoas do grupo, o representante do grupo que vai mandar para mim um e-mail.
Olha, professor, eu sou o representante desse grupo aqui. Esse grupo é fulano, fulano e fulano. Nós vamos falar sobre esse assunto. E aí, lá no dia, eu já ponho o ok para você e você vai falar sobre o determinado assunto. Ah, beleza. Então tá bom. A gente já decidiu. Abraço. Eu vou mandar lá. Legal. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela Professor, atenção. Oi. Oi, Dani. o meu grupo é junto com o do Adriano e a gente estava escolhendo fundações, ok? Pode mandar para o seu e-mail? Pode enviar, sim. Você Ok. pega o representante do grupo, quem que vai ser, ele coloca lá, professor, eu sou representante do grupo, o nosso grupo é fulano, 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 4 pessoas aí, e nós vamos falar sobre tal assunto. E, legal. Tá bom, professor, obrigada. Não por isso. Professor, são só 4 pessoas no grupo? Normalmente nós temos feito trabalho com 4 pessoas. Quantas pessoas tem o seu grupo? Então, a gente estava vendo para fazer um trabalho de 7 pessoas. Muita gente, querida. É, Muita tá. gente. Dá para fazer 2 temas. Tá bom. Falou. Ok, pessoal, muito obrigado pela participação. Um grande abraço. Não se esqueça, grupo de 4 pessoas. Estou fechando aqui, parando a nossa gravação.